Olá pessoal, como vocês estão? Muita saudade de vocês aí. Depois de um longo período, depois de um longo intervalo, estamos juntos de novo, aproveitando o início do Ramadã também. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre o Islã e especificamente nesta série que continuamos ainda sobre os fundamentos da fé islâmica. Nos vídeos anteriores, nós estávamos falando sobre os primeiros três fundamentos da fé islâmica, né? A crença em Deus único, a crença nos anjos e a crença nas escrituras sagradas. Vocês podem conferir lá no canal, nos vídeos anteriores, os detalhes sobre estes itens, estes fundamentos, estes pilares da fé islâmica. Hoje nós vamos falar sobre o quarto pilar da fé islâmica, que é a crença em mensageiros. Mas antes de mais nada eu quero dar a notícia de que se tudo der certo dentro das condições, nós vamos dar continuidade a esse trabalho nosso dos vídeos, né? E toda segunda-feira, se tudo der certo, claro, toda segunda-feira nós vamos ter um vídeo novo no canal. E aí, para isso, eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e curta. Então vamos lá para o item que nós vamos falar nesse vídeo. Bom, como já falamos, nós falamos dos três primeiros pilares da fé islâmica: a crença em Deus único, nos anjos e nas escrituras sagradas. O quarto pilar da fé islâmica é a crença em mensageiros e profetas. Mais sucintamente, podemos dizer a crença em missão profética, a crença naqueles que Deus mandou como seus mensageiros e como seus profetas para guiar a humanidade. Bom, a gente precisa lembrar que no vídeo anterior sobre as escrituras sagradas a gente fez uma analogia dizendo que imagine que você está comprando um aparelho novo e junto com esse aparelho você recebe um manual para saber como usar, né, esse aparelho, esse dispositivo. A mesma coisa a gente pode aplicar talvez para o caso do pilar que estamos falando nesse vídeo. É a questão de, além do manual de usuário, em alguns aparelhos você precisa de um técnico para instalar, para poder usar certinho. Então, neste caso, no pilar da crença nos profetas e mensageiros, é exatamente isso. Você precisa de alguém para explicar. Então é o seguinte: você tem as escrituras sagradas, mas você precisa de alguém que intermedie esta revelação para a humanidade. Lembre que a gente falou, o Islã acredita que a Torá, os Salmos, o Evangelho e o próprio Alcorão são os livros revelados para a humanidade. Mas espera aí, qualquer um que recebeu esse livro, qualquer um que recebeu essas mensagens? Claro que não. Aí entra em detalhe a questão de que existem ou existiram pessoas escolhidas por Deus que receberam esta mensagem e transmitiram-na para a humanidade. Então a gente chama estas pessoas de profetas e mensageiros. E aí você vai ver uma distinção nesse pilar, você vai ver uma distinção entre os profetas e os mensageiros. Os mensageiros são aqueles que recebem uma revelação nova, uma revelação que faz uma reforma dentro das mensagens anteriores do que foi recebido, ou uma mensagem extremamente inédita numa sociedade. O caso disso, por exemplo, é o Abraão ter recebido, ser o primeiro a receber a mensagem divina dentro da sociedade em que ele vivia, né? Abraão, o patriarca do monoteísmo, o pai do monoteísmo, né? O pai das três religiões monoteístas, do judaísmo, cristianismo e islã, né? Ele foi a primeira pessoa a receber mensagens divinas dentro da sociedade em que ele vivia e transmitiu-a para as pessoas ao seu redor, né? Neste caso, o Abraão é considerado como um mensageiro. Inclusive na literatura islâmica, ele é um dos maiores profetas, é um dos mais importantes profetas, né? Um dos mais importantes mensageiros. E aí a gente vê, né, o Islã
aceitar, né, ou conceber ou apresentar a pessoa que recebe uma mensagem inédita ou uma mensagem que reformula as mensagens que já existiam como um mensageiro. Como, por exemplo, Moisés tinha trazido uma lei, uma mensagem para a sociedade judaica ou para os filhos do Isaac, né, para os filhos de Israel. E aí, segundo a crença islâmica, Jesus Cristo, ele trouxe uma nova mensagem, né, uma nova forma da mensagem para reformular algumas coisas que já existiam dentro da lei mosaica, reformulando algumas coisas. Então, nesse caso, esses dois são mensageiros. Agora, existem os profetas que são aqueles que reavivam a mensagem que já existe. Eles não trazem uma coisa nova, eles não reformulam o que já existia, eles não regularizam o que já existia. Eles vêm quando a mensagem é esquecida ou está prestes a ser esquecida, quando ela é distorcida para as pessoas, pelas pessoas, né? Então a gente vê essa concepção, essa distinção entre os mensageiros e os profetas. Mas espera aí, o Islã não tem somente o Muhammad como seu profeta? Então Jesus era um profeta, ou Moisés também era um profeta, Abraão é um profeta? Segundo a crença islâmica, foram enviados cerca de 124 mil profetas para a humanidade toda. Isto, segundo alguns relatos, alguns ditados do profeta Muhammad mesmo. E dentro deles o Alcorão cita 25 com os nomes que na maioria são os personagens bíblicos, né? Adão, Noé, Ló, Abraão, Isaac, Ismael, que são considerados como mensageiros e profetas, né? São aqueles que receberam a mensagem divina e transmitiram para a humanidade, ou são aqueles que receberam o desígnio divino para reaviver aquela mensagem que já existia na sociedade. Então foram, segundo o Alcorão, tem menção a 25 personagens, mas eu vou deixar a lista disso aqui na descrição, ali embaixo, ó, ali onde você pode ver o botãozinho de se inscrever, enfim. Eu vou deixar na descrição a lista dos profetas mencionados no Alcorão, mas além disso se menciona que foram 124 mil profetas. Aliás, alguns outros relatos vão dizer que foram 224 mil profetas. Inclusive o Alcorão ele menciona que não houve sobre a face da terra nenhum povo que não tenha recebido algum mensageiro, algum profeta de Deus. Então, se considerarmos esse ditado do profeta e baseado também nos exegetas do Alcorão, foram enviados para todos os povos, desde lá os povos do Extremo Oriente até os povos das Américas, né, os povos ameríndios. Então, houve essa mensagem, né, desde o Adão, sendo ele o primeiro profeta, até o profeta Muhammad, esse número grandioso de profetas e mensageiros enviados para a humanidade. O profeta Muhammad ele é considerado como o último deles, né? Ele não, depois dele, segundo a crença islâmica, não houve e não haverá mais novos profetas, não haverão mais novos mensageiros de Deus. O que haverá são aqueles que dentro dos seguidores do Islã, aqueles que vão interpretar e reinterpretar a mensagem divina para facilitar o cotidiano, a contemporaneidade, para facilitar a vida cotidiana dos seguidores do Islã nos períodos, nas condições temporais em que vivem, né? E aí existe a crença de que, por exemplo, sim, Jesus é um profeta de Deus, é um mensageiro, um dos 5 mensageiros mais importantes que Deus enviou para a humanidade. Ele é a palavra de Deus encarnada. Só que não necessariamente que ele seja o Filho de Deus, né? O Islã aceita ele como a palavra de Deus encarnada, ele é visto como o Espírito de Deus soprado no ventre de Virgem Maria, portanto a Virgem Maria também tem uma veneração dentro do Islã. Um detalhezinho, a Nostra Aetate, um dos documentos mais importantes do Concílio Vaticano II, da Igreja Católica, menciona esses dois fatos de que os muçulmanos veneram tanto Jesus
quanto a sua mãe. Então existe essa concepção de que Jesus é um profeta, um mensageiro de Deus, inclusive o segundo exemplo de Adão, né, de ter sido criado sem a necessidade de uma relação sexual entre homem e mulher. Agora, um muçulmano pode rejeitar o Jesus? Não. Para a integridade da fé na crença islâmica, todos os pilares da fé, sem exceção, devem ser aceitos, devem ser incluídos, né? Então, caso um muçulmano diga que ele não acredita em Jesus como um mensageiro, como um profeta, ou se não acredita que Jesus até existiu, então ele invalida a própria fé, assim como diz o professor Suleiman Erich em seu livro Islã, um guia para a prática e fé. Então existe essa concepção de que por mais que os seguidores no decorrer do tempo tenham distorcido a mensagem, isso não é a culpa do mensageiro. Aliás, o mensageiro deve ser aceito como foi, né? E para os muçulmanos, né, diferente do que em algumas citações da tradição judaica e tradição cristã, os profetas eles são infalíveis, né? Acredita-se na infalibilidade deles. Portanto, os profetas não existem apenas para transmitir a mensagem divina, mas também para facilitar o entendimento dele e também para ser uma segunda fonte da religião, né? Da religião que eles estavam transmitindo, que é concebido como o Islã em geral, né? Lembrem do vídeo lá de o que é o Islã, confere lá no canal. Então a gente vê essa concepção dos profetas. Eles, além de receber a mensagem, eles facilitam também legislando, também determinando coisas sobre a religião, né? Sobre a vivência religiosa. Pode ser que nem tudo exista lá no livro sagrado, na mensagem, mas Deus guia-os, né? Essa é a crença islâmica, Deus os guiou para que pudessem guiar também a humanidade a entender bem a mensagem divina. Muito bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, e espero que sim, curte aí, deixe o seu likezinho, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal se você não se inscreveu. Para saber mais rapidamente sobre os conteúdos, ative o sininho do lado do botão de inscrição. Até a próxima!